Galera, chegamos ao fim da saga. Depois de um primeiro vídeo em que a gente apresentou as peças e os orçamentos, o vídeo com o nosso PC baratinho de 3.000, o nosso PC ideal com orçamento na casa dos 5.000, é hora de esbanjar dinheiro. A gente vai mostrar hoje o que a gente faz com um orçamento bastante amplo. Estamos falando aí de mais ou menos uns 10 mil reais em peças para montar um PC para jogar, que a gente define aqui como o PC high-end. Existem peças com mais performance do que essas que a gente montou essa máquina de hoje, mas o nosso foco aqui é principalmente otimizar ao máximo o dinheiro, né, obviamente de vocês que estão comprando o PC para jogar. Então nós estamos mirando em componentes que para games extraem o máximo possível de desempenho, não necessariamente são os produtos topo de linha, seja de AMD, seja de Intel ou seja de Nvidia. Então roda a vinheta e vamos lá ver como é a experiência máxima no PC. É hora do nosso patrocinador, a NordVPN. Eu sei o que vocês estão pensando, eu sou micreiro, eu tanco a internet, eu não vou cair em golpes. E a verdade é que tem muito golpe lá fora. E é aí que entra a NordVPN. Ela traz uma série de funcionalidades que te ajudam a evitar os principais golpes que estão rolando por aí na internet e pelo mundo afora. Então um dos mais perigosos é o Man in the Middle. É quando você conecta em algum lugar e esse lugar está pegando todos os seus dados. Então você está enviando suas informações, dados sensíveis, mas tem no meio alguém, seja porque você conectou no Wi-Fi aberto ou algum lugar que você não devia ter conectado seu computador, tem alguém pegando os dados do seu smartphone, os dados das suas contas, e a NordVPN atua criando, como o nome já mais ou menos nos dá uma dica, uma VPN, que é uma espécie de uma camada extra na rede e ela inclui uma criptografia. Então quando você está mandando seus dados, tem esse maldito cara no meio, man in the middle, pegando seus dados, eles estão criptografados e vão ser criptografados só lá na frente, através dos servidores e das VPNs do NordVPN. Então, por exemplo, eu tenho aqui o notebook aberto, está com o NordVPN instalado e veja que nós temos aqui, já estou passando por um servidor no México. Isso é muito bom porque além de eu criptografar meus dados até passar por esse outro servidor, protegendo os meus dados desse ataque, eu ainda tenho a vantagem também de minha localização não ficar disponível. É muito bom para proteger os meus dados e até para quando você tem aqueles serviços chatos que ficam limitando funcionalidades porque você está no Brasil ou dependendo de onde você está. Às vezes você está viajando e está assistindo uma série, ela desaparece, some da plataforma que você estava assistindo só porque você trocou de localização. Você pode dizer para esses serviços cuidarem da vida deles. Não precisa ficar cuidando de onde você está no mundo. Esse é um jeito de vocês darem uma volta nisso. Essa proteção dos dados também é bem relevante para outro ataque comum, que é o phishing, que é a galera na internet vasculhando todas as suas informações e usando elas para depois tentar se aproveitar de você. Então, se o cara estava rastreando para onde você viaja, esse tipo de coisa, você protege os seus dados e aí ele não tenta te passar a perna fazendo uma ligação e tentando aí jogar todos os dados que ele conseguiu roubar de você para fazer um golpezinho aí de engenharia social, tentar arrancar um dinheiro ou alguma coisa do tipo. E outra coisa interessante é que agora que a gente tem uma rede própria, a gente pode até mesmo com mais segurança fazer a transferência de arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu smartphone, nós temos disponível o NordVPN também para os seus dispositivos móveis, eu posso fazer aqui a conexão rápida numa rede VPN e passo a ter o mesmo tipo de proteção que eu tenho disponível no PC, também estou usando aqui no smartphone. E eu posso até usar uma rede própria, aqui uma rede mesh entre dispositivos e compartilhar arquivos. Então, por exemplo, se eu quero mandar uma imagem aqui, eu posso dizer que eu quero enviar para o meu notebook. Eu clico em enviar e já apareceu aqui a transferência disponível para o meu PC. Clicando em aceitar, eu transfiro entre os dois e tudo isso com os meus dados criptografados. Então eu tenho a segurança de que meus dados, seja lá o que for, que essa imagem que eu nem olhei aqui que eu transferi aqui, seja lá o que for que eu transferi aqui, ele estava seguro. Se você está preocupado também que suas senhas podem ter caído na mão de quem não devia, você pode também usar o serviço aqui do monitor da Dark Web, que é um serviço da NordVPN que fica rastreando se as suas senhas não andaram caindo. Nossa, apareceu uma lista meio grande aqui de senhas aqui. Twitter. Veja só, vários dos serviços que já aconteceram no passado de você ter dados comprometidos e vazados, eles têm a informação de e-mails que eu uso e se potencialmente algumas das minhas senhas foram vazadas, já me avisando aqui e sugerindo, óbvio, a minha atualização de senha para garantir que minhas contas não estejam comprometidas. Então é um serviço que fica rodando ativamente e de tempos em tempos pode me avisar se na Dark Web não andou aparecendo alguma conta minha e alguma senha minha, dando a segurança de que minhas senhas não foram comprometidas. Se ficou interessado em todas essas seguranças adicionais que a NordVPN oferece, nós temos um cupom. Dá uma olhadinha ali em nordvpn.com/adrenaline e assinando através dessa URL vocês têm aí na assinatura do plano de 2 anos, você tem a adição de mais 4 meses no seu serviço de proteção. E nós agradecemos a NordVPN aí pelo apoio na produção de conteúdos aqui na Adrena. Só porque a gente está partindo para um orçamento grande, isso não quer dizer que a gente também não tem que maximizar ele. E é por isso que eu vou trazer uma recomendação aqui para vocês, que são os grupos de WhatsApp e de Telegram do Adrenaline. Vocês vão encontrar os links, estão lá na descrição do vídeo. E outra coisa que pode ajudar vocês é a nossa ferramenta do Economize com o Adrenaline. Ela também está na descrição do vídeo e você pode instalar no seu navegador e tem informações em tempo
real de se tem algum lojista vendendo esse produto mais barato ou qual é o histórico de preços do produto que você está de olho. Então sempre ajuda para você entender se essa realmente é uma boa promoção ou se é um preço que a gente já viu com frequência ou talvez até melhores no passado. Ok, começando então pelos componentes, né? Nossa máquina já está aqui montada, ela está equipada com uma RTX 4070 Ti. Aqui é um daqueles momentos em que eu menciono sobre não ser o componente mais potente disponível, mas está no balanço entre custo e performance. Essa é uma placa high-end, mas ela ainda não tem o custo que a gente encontra em placas como uma 4080, uma 4090 por parte da NVIDIA ou mesmo uma 7900 XTX por parte da AMD. O balanço que a gente está buscando de performance e custo nos coloca aí com a RTX 4070 Ti por parte da NVIDIA e com a RX 7900 XT por parte da AMD. São placas que já rodam games em configuração 4K, em qualidade alta. Você vai ter componentes com mais performance, mas você também tem que estar pronto para gastar mais dinheiros e os orçamentos podem subir bastante, principalmente se a gente está falando de uma 4090, por exemplo. Na parte de processador, nós estamos usando aqui o Ryzen 7 7800 X3D. Então, foco na uso da tecnologia do V-Cache, né, 3D V-Cache da AMD. Tem processadores mais potentes, tem o 7900, 7950X 3D, né? Esses dois modelos, eles têm mais performance em cenários de multithread. Então, coisas como renderizar vídeos, modelagem 3D, paralelismo, né, supercomputação. Para o que a gente quer, que é jogar, ninguém ganha do 7800X 3D. Ele, inclusive, é um pouquinho melhor que esses outros modelos que eu listei, apesar de ele estar um pouquinho abaixo ali no line-up da AMD. Então, com certeza, esse é o modelo para vocês pegarem, se o foco é o máximo de performance na plataforma AMD Ryzen para games. Por parte da Intel, a gente está recomendando o 14600K ou 13600K, eles são basicamente o mesmo processador. Eles são os que entregam a performance muito próxima dos melhores desempenhos dentro do lineup Intel. Core i7 e o Core i9 vão entregar um pouquinho mais de performance, mas a gente está falando de diferenças de 10%. E o i9 pode custar quase o dobro do que o Core i5. Então, como vocês podem ver, eu não vou gastar 100% mais dinheiro para ter 10% mais performance. Eu recomendo vocês pararem aí no 13600 e 14600K para jogar dentro da plataforma Intel. Vamos lá jogar e vamos ver o que a gente consegue com essas pecinhas adicionais. Ah, outra coisa, esqueci de mencionar, a gente tem um upgrade de memória. A gente já está falando aqui de um PC com orçamento alto. 16 GB são suficientes, mas já vale a pena, não sai tão mais caro investir em 32 GB. É por isso que a gente está usando aqui dois módulos de 16 GB já na tecnologia DDR5, que é o que você precisa, né, para rodar no 7800X 3D, e está operando aqui a 5200 MHz, que é o suporte oficial da AMD. Agora sim dá para a gente jogar. Bom, galera, eu vou começar. O primeiro game que nós vamos testar aqui é o Cyberpunk, que aparentemente eu já estou numa porradaria aqui. Mas o que tem de interessante é a gente pôde fazer um upgrade na parte de placa de vídeo e de processador. Nesse game o que vai impactar é na parte principalmente da placa de vídeo. No nosso vídeo anterior a gente estava ali mirando em... Eita, baixa, quietinho. A gente estava mirando na configuração em resolução Quad HD e buscando ali um Ray Tracing no nível inicial. Com uma 4070 Ti, o que a gente tem é uma situação bem diferente. A gente já está no Ray Tracing do Ultra, estamos usando a escala do DLSS, está dinâmico, mas vou deixar aqui no modo qualidade para vocês verem como fica. E o vídeo está em 4K. Então, ó, DLSS em modo qualidade, com Ray Tracing no Ultra, a gente já está rodando aí uns 45 FPS. No modo dinâmico, ele já vai provavelmente buscar ali o performance. Como é que fica no modo performance? É, mais ou menos no modo performance, e a gente agora está jogando, escondido atrás daqui, porque senão vai dar ruim, a uns mais 60 quadros. Ai, meu Deus. Você vai me ver? Será que eu consigo matar isso aqui no stealth? Peraí. Eu nem lembro qual é o botão do stealth. É isso. Ai. Ó, vê que eu jogo já na faixa de uns 60 quadros com DLSS em modo desempenho. Ai, doeu. Consigo jogar 60 quadros e o Ray Tracing está num modo bastante alto. Algo que a gente pode fazer aqui é até começar a querer brincar com Path Tracing, né? Então, o Ray Tracing no Ultra a gente já está jogando a 60 quadros. Eu posso, ou primeiro, na verdade, começar brincando com o gerador de quadros da FSR, por exemplo, e que isso já sobe ao meu gameplay para a faixa de uns 100, né? 80, 90 FPS, então já ficou mais fluido o gameplay. Provavelmente eu jogaria assim, né? Ray Tracing no Ultra, usando o DLSS aqui para buscar o gerador de quadros para aumentar a fluidez do gameplay, mas dá para até a gente experimentar só para ver qual é. O modo Path Tracing, né? O Ray Tracing Overdrive, então gerador de quadros habilitado. Eu vou deixar o DLSS Super Resolution trabalhar de forma automática para tentar, dentro do possível, o DLSS, né, fazer o gameplay continuar numa boa taxa de quadros e vamos ver se ele aguenta. Bom, mesmo usando Path Tracing, eu consigo algo acima dos 60. Não jogaria assim, tá, galera?
Porque o que acontece? O gerador de quadros está em ação para eu ter 60 quadros. Não está mais tão responsivo. Eu sinto que é um gameplay que os comandos não estão mais responsivos. Afinal de contas, eu estou jogando, na verdade, sem o gerador de quadros a 30 quadros. E aí, 30 quadros, eu sinto as latências dos comandos. Então, para Path Tracing, realmente é hora de você mirar ali na 4080 e 4090. Mas para Ray Tracing no Ultra, era muito viável fazer isso. Essa aqui já seria mais do que viável. Cadê o melee nisso aqui? Eu não sei. Cadê o botão do melee? Já tem uma galera aí. Ih, foi pra arroz. Até Path Tracing dá pra brincar, mas não é o que eu recomendo. A gente consegue em 4K usar o DLSS no modo performance e habilitar o Ray Tracing no Ultra, e agora a gente já está jogando numa resolução bastante alta, com Ray Tracing no talo, só não no modo Path Tracing, né, mas bastante elevado. Então ver como escalonou a nossa experiência desde lá, PC de 3.000, agora a gente chegando no nosso PC de 10.000. Bom, nosso próximo teste agora é com o Alan Wake 2. Então, esse game está extremamente pesado se você buscar altas resoluções, mas a gente já tem 30 frames aqui na configuração dentro do 4K. Então, estou usando aqui em 4K, usando o DLSS no modo desempenho, para a gente alcançar, né, essa taxa de quadros. O preset está do alto na geral, né, e também habilitei o médio na definição de traços de raio. Isso aqui já é Path Tracing, né, no caso do Alan Wake, ele já a partir do médio já está fazendo pelo menos um traço de raio de luz por pixel na tela, então isso é bastante traços sendo feitos, por isso que a 4070 Ti está rodando aqui na casa dos 30 frames. E já seria, né, vamos tirar um pouco do Riva para variar e só jogar as coisas, ver como já seria uma experiência bem interessante. Afinal de contas, o Alan Wake é um jogo bastante cinemático. Jogar travado a 30 não seria um problema. Uma experiência single player, cinemática, se você quiser abrir mão da parte da fluidez para focar mais na parte dos gráficos. Ray Tracing faz uma diferença legal no visual do game. Vários efeitos muito interessantes rodam aqui. Você pode, por exemplo, ao invés de querer jogar em 4K, que nem eu estou fazendo aqui, também trazer o gameplay por uma resolução Quad HD, por exemplo, para buscar 60 frames. Por exemplo, né, estou jogando aqui. Se eu miro, por exemplo, em Quad HD para esse gameplay, a gente já começa a ter um pouco mais de folga. Já começa a ter aquele gameplay na faixa dos 45, ó, que já fica bem fluido, bem interessante. Na verdade, mais, né, que 45, ó, tá rodando na faixa de uns 50 frames. Fica bem confortável o gameplay, tem um pouco menos de definição, né, porque eu estou jogando em Quad HD e usando o modo desempenho, mas ao mesmo tempo o resultado final não tá mal, tá? Interessante os gráficos que eu tô tendo com essa configuração gráfica, e o ganho de fluidez pode ser bem, para alguns pode ser o diferencial. E também nós temos a opção de manter no 4K, mas agora colocar em ação o gerador de quadros. Então, para ter um gameplay mais próximo dos 60 frames. Sempre importante lembrar que o DLSS não melhora a questão da responsividade dos comandos, então eu sinto ainda que os meus comandos estão respondendo numa taxa de quadros de alguém a 30 quadros, né? O mouse e teclado denunciam isso. Você pode jogar num controle e provavelmente não vai sentir tanto a latência de comandos, né? O input lag, que a gente costuma ver escrito em inglês. Daria para jogar aí nos 50, 60 quadros, ou ao invés de usar o gerador de quadros, você quer um gameplay muito responsivo, você pode ali mirar em Quad HD com o Ray Tracing habilitado. Ou seja, é uma das vantagens que a gente tem do aumento do custo da máquina. Agora a gente consegue habilitar Ray Tracing em qualidade alta no Alan Wake e mesmo ele começar a brincar com isso em 4K. Se você quer habilitar tudo no Ultra, não tem jeito. Esse jogo só está rodando em uma 4080 ou especialmente uma 4090 para querer pôr 4K, Ray Tracing tudo no Ultra e não ter que ficar usando muitas escalas de resolução, por exemplo, né? Usar o DLSS no máximo em 4K modo performance para buscar 60 frames. Mas tá, assim, eu vi algumas configurações interessantes. Daria para várias formas aí usar o Ray Tracing e jogar o jogo em uma resolução alta ou uma taxa de quadros alta. Ok, hora de dar aquela olhadinha no Warzone. Esse é bem interessante tanto em placa de vídeo quanto em processador, dois componentes que são bastante exigidos nos testes. Eu subi para o preset do Ultra, porque agora a gente tem muita placa de vídeo, e estou usando aqui o DLSS no modo Performance. A gente está renderizando, na verdade, em Full HD e expandido para o 4K. Então esse é um gameplay que a gente está de novo em 4K, mas a renderização nativa é em Full HD, para aproveitar o anti-serrilhado do DLSS, ter uma imagem com uma definição mais alta, e ver que a taxa de quadros deu uma mudada. Cai aqui no meio da muvuca de novo, como eu fiz em outros dos vídeos que a gente testou, mas veja que a 4070 Ti está 100% de uso, porque a gente chega a bater 150 FPS, que a gente não batia antes. Isso era uma taxa de quadros que antes os nossos processadores não conseguiam alcançar, e como agora a gente está com um processador muito entusiasta, a gente ultrapassa a barreira dos 150 frames. Isso é bem difícil, tá? Tem que ser realmente um processador de altíssimo desempenho para você conseguir ir tão longe. E aí a gente chega a bater o gargalo da 4070 Ti. Em partes também, né? Porque eu fui querer pôr tudo no Ultra, só para ver o jogo ficar bonitão, e aí o limite dela é realmente nessa faixa aí. Vou fazer o seguinte, vamos focar mais no competitivo mesmo, então em vez de pôr o preset do Ultra, vamos pôr o equilibrado. Aí reduzir um pouquinho o peso na placa de vídeo. Agora a gente começa a jogar acima dos 200 frames.
E, de novo, batendo no limite da placa de vídeo. Se a gente continuasse reduzindo a qualidade gráfica, dependendo de qual é a sua prioridade, né, em termos de gráficos versus taxa de quadros, né? Por exemplo, eu já estou a 200 quadros, não sei se eu... Au! Daí eu... Não sei se eu continuaria baixando a qualidade gráfica, acho que 200 FPS tá bom bastante para jogar o Warzone. Ah! Tão perto. Ok. 200 quadros, acho que tá bom, né? Acho que nem vou continuar configurando. A gente já tá numa... Olha só, mesmo aqui na queda, em que eu tenho uma visão geral do mapa, então pesadíssimo em placa de vídeo, pesadíssimo em processador, eu tô rodando acima dos 150 quadros. Então eu acho que é só você definir aí qual que é a sua prioridade em termos de gráficos e taxa de quadros, para ver qual é o balanço que você vai fazer entre os dois, mas seja lá qual for, você consegue ter bons gráficos e uma taxa de quadros elevada em todas as configurações. Próximo game, vou jogar um que foi treta quando saiu, que foi Star Wars Jedi Survivor. Ele rodou com muitos problemas, tinha algumas tecnologias que estavam faltando, inclusive, no lançamento. Agora ele deu uma melhorada, ainda é um jogo difícil de ser rodado, então por isso que é interessante a gente testar ele. Mas ele está aqui sendo rodado em 4K, no preset do Épico, e a gente agora tem a opção do DLSS 3, que não tinha, né? Que aqui ele está no modo performance, né? Estamos renderizando em Full HD, trazendo para o 4K. Com isso tudo, a gente consegue um gameplay na faixa de uns 40 quadros. É um jogo realmente bem pesado. Tá próximo, na verdade, de um gameplay bem bom. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, habilitar o gerador de quadros para buscar 60 frames. Vamos ver se os comandos vão ficar responsivos, né? Porque a partir dos 45, até que eu já tenho uns comandos mais responsivos, né? Diferente de quando a gente estava rodando a 60, que aí realmente o gameplay estava basicamente rodando a 30 com o gerador de quadros trazendo para 60, né? Aqui a gente está jogando a 45, trazendo aí para uns 70 com o gerador de quadros. Aqui eu já acho que funciona. O ideal provavelmente era trocar do preset do Ultra para o alto, né? Para ter já mais de 60 frames antes do gerador de quadros. Então vamos aqui em visual, vamos trazer o preset para o alto. E aí mais o gerador de quadros em ação. Aí sim, eu já tenho um gameplay que eu estou sentindo tá mais responsivo aqui no teclado e mouse. Lembrando, quando eu estava 45 quadros e usando o DLSS 3, se você tem você está jogando no controle, por exemplo, é possível que você não notasse latência nos comandos, já parecia responsivo bastante para mim. Mas se você quer garantir, né, mais responsividade, põe no preset do alto, 4K, DLSS no modo Performance. Aqui a gente chega a ter uns 60 frames, mesmo com o gerador de quadros. Deixa eu ver como é que tá isso aqui sem gerador de quadros. Olha isso aí, ó. Nossa, eu virei de costas, cara. Eu queria defender e me agachei. Vamos ver aqui, ó. Caramba, como esse jogo é pesado. Chega aqui, ó. Sem gerador de quadros está rodando na faixa de 50. Não é fácil rodar ele, tem? Não é fácil mesmo. Provavelmente eu ia jogar como eu tô agora essa configuração, habilitar o gerador de quadros e ficar aí na base dos 70 quadros, que é o que está rodando agora. Galera, próximo teste que a gente vai fazer, tô brincando aqui no Fortnite, que né, mudou o mapa entre eu fazer os gameplays de outros PCs, então eu não consigo ir para os mesmos lugares exatamente, mas eu tô agora jogando numa configuração muito alta, porque como a gente tem uma placa de vídeo muito potente, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando na parte de configurações preset do alto em 4K, deixa eu até vou ver qual é a nossa tecnologia de anti-serrilhado. Deixa eu pôr aqui já um DLSS no modo desempenho. E eu tenho um gameplay já na faixa de uns 130, 140 FPS com o jogo no alto. Então, pra vocês verem o quanto tem performance sobrando na placa de vídeo e no processador, que eu já consigo jogar o game no alto e ter um game e já tá jogando a 120 frames. Então, mesmo que eu decida que eu quero os gráficos avançados que a gente tem aqui nessas atualizações mais recentes do Fortnite, eu ainda tenho 130 frames, bem estáveis, né? Graças também a muita performance que a gente tem no processador. Mas o gargalo é placa de vídeo, porque eu tô puxando tanto a qualidade gráfica que o resultado é esse gameplay na faixa de uns 120 a 150. Vamos ver, se a gente quisesse ver o máximo que o 7800X3D é capaz de entregar, a gente pode trocar o preset por direto no baixo pra gente ver o que acontece. E esse é o nível de performance, ó. De novo, tá começando a ser gargalo de placa de vídeo de novo. Ela tá 90 aí, 100% de uso. Mas ó, a gente tá jogando a 200 frames. E daria para ir mais longe, cara. Daria para empurrar mais isso aqui. Só reduzir resolução para ir tentando ao máximo tirar o gargalo da placa de vídeo. Claro que eu já teria jogado ali como tava 150 frames com tudo no talo, no ultra ali. Tava muito bonito o jogo. Mas digamos que, vamos lá. Vou focar em
total na performance. Vou trazer para o Full HD. Nossa, a taxa de quadros vai ficar gigante na tela por causa das minhas várias trocas de resolução. Usou o jogo um pouco. Agora sim é gargalo do 7800X3D. E essa é a performance máxima que ele entrega. Máxima, ele vai parar nos 400 FPS. Somente 400 FPS. Sempre é bom lembrar que a galera que foca totalmente em performance vai lá e usa o modo API de alto desempenho, né? Para realmente extrair o máximo de FPS em detrimento, né, da qualidade gráfica do jogo. A gente está aqui fazendo só pelo teste mesmo. Trouxe até essa configuração só para ver quantos FPS dava. Eu com certeza continuaria lá jogando, inclusive porque quebrou a interface, como vocês podem ver, minhas trocas de resolução exageradas. Mas eu com certeza teria ficado aqui, ó, no Ultra, com o jogo em qualidade alta. Pô, o jogo fica muito bonito. E tava rodando aí a mais de 120 FPS. Olha que belezinha que fica esse game. Sumiu uns retículos da tela. Acho que eu buguei muito o jogo de ficar trocando de interface e configuração gráfica. Os overlays chegaram a sumir. O jogo tá louco. Tá loucaço. Eu nem sei quanto eu tenho de vida, não sei onde é que estão as outras coisas. Mas eu tô mirando sem retículo. Ainda bem que só vê os bots, né? Porque a conta da Adriana quase ninguém joga. O nível dela é zoado, só vem essas assombração aqui brigar comigo. Beleza, vamos pro último game. Para fechar, senhores, dessa vez o terminal tá vindo. Agora eu consigo abrir o terminal, então eu consegui dar aqui o comando FPS max igual a 0. Dessa vez está funcionando. Aparentemente eu esqueci o V5 ligado. Agora sim o jogo tá. Desbloqueio, sai fora, filhão. Então, a configuração que eu estou jogando aqui tá alta, tá? Eu coloquei, estamos jogando no preset do alto com um game em 4K. Estamos começando alto o rolê. Depois eu posso trocar para a gente focar mais em performance mesmo. Tá 100% de uso a 4070 Ti, né? Coisa rara num CS você conseguir puxar toda a placa de vídeo, mas o CS também depois da atualização sai. Nossa senhora, é o Pinas. Desde que saiu, mas eu também saio tomando bala, né? Tá difícil testar assim, ô Valve. Deixa eu nascer num lugar de boa. Aí, ó, 200 frames com esse preset nada a ver com foco em performance, né? Mais foco em qualidade gráfica, jogar em 4K no alto. Aí eu tenho uns 200 quadros mais ou menos. Vamos trocar para uma resolução mais focada em... Vamos virar a nossa chave aqui mais em direção ao desempenho. Então vou trocar para Full HD e vou trocar preset do baixo. Foco na taxa de quadros, ó, 500 frames. Aqui a gente vai começar a ver o gargalo do Ryzen 7 7800X 3D rodando o CS, que eu imagino que seja muitos frames, porque 3D V-Cache tem se saído bem. Deu saído bem nesses games de altas taxas de quadro, né? Mas pô, deu uma tristezinha aqui na qualidade gráfica. 500, 600 frames. Ui, como que não matou? Tiro de 12 no meio do peito. O cara não ficou nem sem ar. Que tristeza. Não, jogo. Por que me roubaste? Cara, tá absurdamente responsivo, né? Um jogo rodando a 500 frames, sai fora. Tomei. Rodando acima dos 500 frames praticamente o tempo todo. Dava até pra não ter forçado tanta mão na qualidade gráfica, né? Porque vê que a 4070 Ti tá a 60% de uso. Ou seja... É meio ruim a 12 nesse jogo, hein? Dá até pra gente colocar um pouquinho mais de qualidade gráfica e provavelmente nem ia perder tanto assim, ó. Por exemplo, essa, tô jogando no mínimo aqui, né? Vou pôr no alto de novo. A qualidade alta não chegou a pegar uns 400... pega uns 400 frames, sim. Imundice! Bom, chega disso aí. Galera, então, é sim um computador muito impressionante, principalmente por causa do uso do processador, né? O 7800X3 é um processador que entrega muita performance, FPS muito alto quando a gente quer jogar games como CS, Warzone. A 4070 Ti é uma placa que já começa a rodar várias coisas em 4K em qualidade alta. Alguns games mais pesados realmente não tem jeito, galera. É só a 4090 que tem tancado as coisas no Ultra. Mas vê que em todos os games a gente achou uma configuração maneira aí para jogar até mesmo em 4K. Resultado aí de bastante performance, uso de algumas tecnologias que ajudam também como gerador de quadros, boa performance em Ray Tracing, esse tipo de coisa que dá uma mãozinha aí para 4070 Ti. Espero que isso tenha essa sequência de vídeos, né? Desde o nosso primeiro falando dos orçamentos e das peças, passando aí pelos nossos gameplays com PC de 3.000, PC de 5.000 e PC de 10.000, tenha dado uma boa ajuda aí pra galera que tá na dúvida, principalmente de quais peças vão partir de referência, mas também o quanto elas impactam na sua experiência, no seu gameplay. Lembrando sempre que isso aqui é só uma referência, vocês têm que sempre dar uma olhadinha, aprofundar a pesquisa de vocês. Se estão pensando num certo orçamento, dá uma olhada nos rivais diretos das peças que a gente recomendou, ver se os preços não deram uma variada desde que esse vídeo foi feito, às vezes as coisas ficaram mais caras.
tomara que não, talvez até mais baratas, seria ótimo. E para mais conteúdos aí da nossa cobertura, quando tiver novos lançamentos ou novos vídeos testando os hardwares ou os games, só assinar o canal, vocês não perdem quando a gente lançar um novo conteúdo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!